região. Tranquilo? Também tem no sul e sudeste asiático parte dessas florestas também. Entendemos aqui todos os regimes florestais. Os regimes florestais são aqueles regimes que vão ter muitas árvores. Árvores vão estar presentes justamente nos regimes florestais. Quando eu falo das vegetações arbustivas e herbáceas, são aquelas que arbustiva, teria aqui comigo, terão muitos arbustos. Arbustivas terão muitos arbustos. Herbácea quer dizer aquela vegetação que a planta não tem caule. Ou seja, quando eu falo de uma vegetação herbácea, eu falo daquela planta que já sai diretamente a folha do chão. É tipo capim, grama, vegetações que a planta não tem caule de fato. A gente vai chamar de vegetação herbácea. Muito claramente, aqui eu tenho essas vegetações para vocês. Então eu tenho pelo menos 3 vegetações florestais, domínios de florestas. Eu tenho a boreal, eu tenho a subtropical e eu tenho a floresta tropical e equatorial. Eu também terei as vegetações do tipo arbustiva e herbácea. Vou começar pela chamada vegetação mediterrânea. A vegetação mediterrânea é aquela vegetação que vai se desenvolver em várias partes do mundo. Mas em loco, com o foco que eu vou definir para vocês, eu tenho justamente a vegetação mediterrânea do sul da Europa e norte da África. Sul da Europa e norte da África, justamente eu tenho a chamada vegetação mediterrânea, tá? Muito claramente para vocês. Essa vegetação mediterrânea que fica no sul da Europa e norte da África, ela se desenvolve em clima mediterrâneo, com a presença de verões extremamente secos e invernos chuvosos, tá? Então, ela vai ter essa característica de um verão muito seco e inverno chuvoso. Se localizando mais intensamente no sul da Europa e no norte da África. Ocorre em outros locais? Ocorre. Por exemplo, ocorre na Califórnia, nos Estados Unidos. Lá, essa vegetação é conhecida como chamado chaparral, tá? Muito claramente. No Chile também, na África do Sul e na Austrália também se desenvolve a vegetação mediterrânea. Ela é uma vegetação tipicamente xerófita, ou seja, adaptado a locais um pouco mais áridos, tá? E uma vegetação esclerófila, onde as suas folhas são muito mais duras, seus caules são muito mais grossos, tá? Destaca-se que na Europa ela foi extremamente devastada e, na verdade, ela foi replantada justamente com as chamadas oliveiras. Em outros traços, também temos as videiras, que foram importados da Ásia e foram plantados na Europa. Em grande parte, se domina a oliveira e a videira dentro dessa região, justamente na vegetação mediterrânea. As pradarias e as estepes. Embora pareça que seja a mesma vegetação, não é. Vamos tentar entender assim o seguinte. A pradaria é um local seco, quer dizer, é um local úmido e um pouco mais frio. Já as estepes já é um local um pouco mais quente e seco. Então, embora eu coloquei aqui muito claramente os dois, é porque os dois são de vegetações herbáceas, mas tem as suas diferenças. Primeiramente, vamos falar o que é comum os dois. É uma vegetação herbácea com gramíneas. Os dois estão presentes normalmente em climas temperados. Mas existe o clima temperado mais úmido que vai se desenvolver justamente as chamadas pradarias. As pradarias, normalmente em climas temperados continentais ou pouco oceânicos também, eu tenho solo rico em nutrientes. Normalmente pega as regiões do sul do Brasil, na Austrália, na Rússia e na América do Norte, Ucrânia também, nós vamos ter presença das chamadas pradarias. No sul do país, essas pradarias são conhecidas como os pampas
campanha gaúcha ou pampas gaúchos, tá? Muito presente no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, sudoeste do Rio Grande do Sul. Destaca-se que no mundo inteiro, grande parte da vegetação das pradarias foi extremamente devastado. Devastado pelo quê? Devastado justamente pela produção de cereais e principalmente pela produção de gado, a pecuária. Essa produção de gado gerou estragos em grande parte das pradarias, porque essas pradarias elas já têm uma vocação muito intensa para a pastagem. Os seus solos são nutrientes. É uma grama com bastante nutriente que faz bem ao gado. Então o gado ele teve uma forte expansão em áreas de pradarias. Isso gerou pelo menos 2 grandes problemas nas pradarias. Primeiramente, eu tive a arenização, com o pisoteado gado. Algumas áreas de pradarias, como o caso do sul do Brasil, sofrem a expansão de extensos areais. É como se fosse um campo de golfe. Sabe aquela área de areia mesmo do campo de golfe e tudo é graminha? Imagina que aquela área de areia está aumentando ano após ano. Já em outros lados, as chamadas queimadas naturais foram aos poucos sendo diminuídas. Ué, mas isso não é bom, professor? Não. As queimadas naturais serviam para controlar um pouco os chamados arbustos espinhosos. E isso não está acontecendo. E esses arbustos espinhosos estão vendo total favorecimento em expansão e reprodução da sua espécie, tomando em grande parte das pradarias pelo mundo. Já as estepes também estão em climas temperados, mas estão em áreas mais áridas e mais secas. Por isso ela vai ser mais espaçada e seca se comparado às pradarias. Destaca-se justamente que ela está em climas, em transição entre climas tropicais e climas desérticos, tá? Em áreas principalmente temperadas. Destaca-se que ocupa trechos na África, conhecido como Sahel, e esse tipo de vegetação também pode ser denominado na África como chamado bush, muito claramente. Vamos lá. Uma outra vegetação que também tem como característica as herbáceas, as vegetações de gramíneas, nós vamos ter as chamadas tundras, que é tipicamente aquelas vegetações muito próximas de chegar ao polo e o solo totalmente congelado. Na verdade, essas vegetações de tundra já sofrem com o solo congelado. Por isso, ela tem um ciclo vegetativo extremamente curto, porque é uma vegetação que cresce em 3 meses e em 3 meses o solo congela e ela morre. Ela cresce, morre, cresce, morre. E esse morrer faz com que justamente juntem líquens, musgos e torne um solo extremamente rico. Um solo que vai acabar sendo gerado a partir dessa tundra são os chamados Chernosian solos, que vão ser solos extremamente ricos, presentes na Rússia e Ucrânia, justamente por causa dessa vegetação que morre e acaba nascendo direto. Quero dar um destaque que essa vegetação ela é formada por líquens músicos nas partes mais baixas. Normalmente em áreas mais altas os solos são mais secos, chegando até a aparecer alguns arbustos. Mas no geral ela se desenvolve sobre solos alagados e alagados por causa desse gelo que está derretendo. É claro que a gente vai dar um destaque que ela está em grandes altitudes. Então ela está presente logo aqui em cima, ó, nessa pequena faixa azul que eu desenhei, lá em cima, justamente eu tenho a vegetação da chamada tundra. Essa vegetação, ela ficava por muito tempo congelada. Devido a alguns problemas climáticos que a gente vem sofrendo como aquecimento global, a gente está vendo cada vez menos esse solo ficar congelado. Com isso, gerando uma problemática muito séria, que é nada mais, nada menos que uma questão mesmo a ser resolvida, que é o ciclo vegetativo cada vez aumentando mais dentro das chamadas áreas de permafrost, onde o solo ficava extremamente congelado quase todo ano, e aí agora esse solo fica aos poucos descongelado. Em locais de permafrost mesmo, o solo era já totalmente congelado durante o ano inteiro. E, portanto, entretanto, todavia, esse solo aos poucos se descongelando, algumas estruturas que tinham, por exemplo, como gasodutos russos, que passavam sobre solos congelados, estão tendo a sua estrutura danificada devido a esse descongelamento do solo.
Pronto. Aqui eu já falei sobre a vegetação mediterrânea, as pradarias e estepes e agora as tundras. Terminei as tundras. Agora vamos dar uma focada um pouco mais intensa justamente na chamada vegetação desértica. Quando eu falo da chamada vegetação desértica, eu falo daquela vegetação onde eu tenho uma adaptação justamente à escassez de chuvas. Então, é locais que chovem menos de 250 milímetros por ano. Chove quase nada. Por exemplo, como o deserto da América do Norte, deserto também em trechos da América do Sul, na África, na Ásia, na Oceania. Normalmente, as vegetações desérticas são de vegetações xerófilas, adaptadas a pouquíssima umidade e também cactáceas com arbustos e espinhentos. Claro que essa vegetação, ela tenta de alguma forma guardar um pouco mais de água dentro do seu corpo. A esse tipo de vegetações a gente chama de chamadas vegetações suculentas, né? De fato, essas plantas suculentas com espinhos, como o caso do cacto, acaba justamente se desenvolvendo porque consegue inibir a perda de água em áreas muito desérticas, como trechos do Saara, trechos do Kalahari, Namíbia, trechos do oeste norte-americano. Podemos falar também de uma outra vegetação, que é a vegetação das chamadas savanas. No Brasil, a gente chama também de cerrado. Alguns autores colocam a caatinga, mas também outros autores colocam a caatinga como estepes. Eu gosto mais de pensar a caatinga como tipicamente uma estepe. Eu não gosto de pensar a caatinga como um tipo de savana, não. Porém, estou colocando aqui. Quero dar um destaque justamente que as savanas, elas são de vegetações principalmente arbustivas, mas também eu tenho vegetações herbáceas. Então aqui eu tenho presença de arbustos, tá? Normalmente de troncos extremamente retorcidos e árvores mais esparçadas, como o caso do Cerrado brasileiro. É uma vegetação tropófila, adaptada a uma estação seca e adaptada a uma outra estação chuvosa. Quero dar um destaque que ela está presente na África, na América Central, na Ásia. No Brasil, como eu disse, ela tem presença no Brasil Central e a gente denomina como chamado Cerrado brasileiro. A devastação foi intensa nessas savanas. Tanto na África quanto no Cerrado brasileiro, eu tenho a presença da agricultura a partir de correção dos seus solos, com o uso da chamada calagem, que conseguiram transformar grande parte desses latossolos, que perderam grande parte dos seus nutrientes, se tornaram ácido, perderam sal e se tornaram cada vez mais ácidos, deixando de ser alcalinos. Eles conseguiram fazer suas correções através de ácido de calcário, de cálcio, justamente jogado nesses solos, fazendo com que regulasse o pH e muito desses solos conseguiram fazer novas agriculturas, novas vegetações, que devastaram grande parte dessa savana e também a pecuária. E isso tinha uma função, destaca-se, que essa savana ela estava normalmente limitada pelas florestas tropicais. Através dos incêndios naturais dessas savanas, eu conseguia limitar um pouco o crescimento dessas florestas. Coisa que muitas das vezes não tem acontecido, são esses eventos naturais, esses incêndios naturais. Logo, as florestas, aos poucos, também têm tomado parte da savana quando a floresta está intocada, devido à ausência desses incêndios. E agora a gente falou sobre todas essas vegetações. Ah, professor, mas como vai ser a vegetação de altitude? Galera, a vegetação de altitude, ela vai seguir a lógica dessas vegetações aqui, ó. Sabe a nossa lógica da latitude? Quanto mais próximo do frio, eu vou ter uma diminuição do estrato até se tornar grama, até lá em cima não ter vegetação nenhuma, só gelo. A mesma coisa vai acontecer com a altitude. Lá embaixo, eu posso ter locais mais
com florestas mais densas, e à medida que eu for subindo, eu tenho uma diminuição desse estrato. Então vai ter a variação com a altitude. Não existe uma vegetação que vai pegar toda a Cordilheira dos Andes igualzinha, não. Ela vai variando conforme a gente vai subindo. A maior altitude eu tenho solos mais rasos, uma vegetação mais rasa. As menores altitudes eu tenho vegetações mais densas e o solo mais denso, mais profundo. Normalmente está presente em grandes cordilheiras montanhosas, como Himalaia e como os Andes. Como o caso dos Andes, Colômbia e Peru, registram esse tipo de vegetação. Eu só quero dar um destaque que, embora a gente esteja falando sobre quente e frio, quando eu falo da altitude, eu também preciso olhar em qual lado do morro, qual lado da montanha eu estou analisando. Se for o lado que está próximo do mar, ele vai receber a umidade, por isso a gente vai o denominar como chamá-lo barlavento. Aí eu quero que vocês pensem nas vegetações mais adaptadas à umidade. Já quando você pega o outro lado, o lado que quando vai passar a nuvem vai passar com menos umidade, aí eu quero que vocês pensem nos locais com menos umidade, como as chamadas estepes, como a vegetação desértica e a savana. Então, a vegetação de altitude, ela vai variar com a altitude, vai sim. E aí ela vai ter essa relação do quente e do frio. O úmido e o seco está no qual lado da montanha você está analisando. Se é o lado que vai vir a massa do mar, do oceano, trazendo umidade e vai chover aqui, esse vai ser o meu lado úmido. E se aqui essa massa vai passar sem umidade, seca, essa vai ser a parte seca. E aí eu vou ter mais características de vegetações mais secas no geral. Tranquilo? Galera, a ONA preparada perfeitamente para você que vai fazer a prova da SpaceX. Vamos fazer o seguinte, não esqueça de dar aquela moral. Por favor, se possível, curte esse vídeo, compartilhe para os seus amigos e ative os sininhos. E se você não pode ativar o sininho porque não é inscrito, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber o máximo das notificações. E, por favor, tem uma série de exercícios aqui no link da descrição para que você consiga amassar no assunto justamente sobre vegetações mundiais. Olha, eu acho que eu já falei demais. Vou fazer o seguinte, vou sair da frente, vou colocar uma imagem aqui para que você possa fazer o print screen, fazer todas as anotações justamente que eu coloquei no quadro. Então, beijos e abraços. Estamos juntos e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau.